Desde tempos imemoriais, as superstições têm sido um componente intrigante da vida humana, misturando fascínio e medo. Cada um de nós, de alguma forma, já se deparou com um ritual peculiar ou uma crença inusitada, desde evitar passar sob escadas até a crença de que um gato preto é sinal de má sorte. Essas crenças muitas vezes vão além de simples hábitos. Elas influenciam nosso comportamento e nossas decisões diárias. Mas o que realmente são as superstições e como elas se infiltram em nosso cotidiano? Ao longo da história, superstições surgiram como tentativas de dar sentido ao desconhecido, oferecendo conforto em tempos de incerteza. Por exemplo, quando um resultado não esperado acontece, muitas pessoas recorrem a rituais supersticiosos como uma forma de buscar controle sobre o que não podem compreender. No entanto, é essencial entender que, ao fazer isso, podemos estar permitindo que essas crenças moldem nossas vidas de maneira que não percebemos. Neste vídeo, nosso objetivo é investigar a profundidade das superstições, analisando como elas podem afetar nossas emoções, nossas relações e até mesmo nosso sucesso pessoal. Ao fazermos isso, convidamos você a refletir. Será que as superstições que seguimos são realmente nossas escolhas ou apenas ecos de um passado que não sabemos questionar? Prepare-se para uma jornada que não apenas revelará o poder oculto das superstições, mas também oferecerá ferramentas para ajudá-lo a retomar o controle sobre suas próprias crenças. Ao final, você terá a oportunidade de transformar a maneira como vê e interage com essas ideias, que muitas vezes podem estar limitando suas decisões e experiências. As superstições têm raízes profundas na história da humanidade, com suas origens variando de cultura para cultura. O que torna essas crenças tão universais? Em muitas sociedades, as superstições surgem como respostas a fenômenos que, na época, pareciam incompreensíveis. A necessidade de explicar o inexplicável e o desejo de controlar o desconhecido são motivações que transcendem fronteiras geográficas e temporais. Por exemplo, o medo de números como o 13 é amplamente reconhecido em culturas ocidentais, enquanto o número 8 é visto como um símbolo de sorte em várias tradições asiáticas. Essas revelam como valores culturais e tradições podem influenciar a percepção de sorte e azar. Além disso, muitos rituais supersticiosos são passados de geração para geração, criando um legado que as pessoas continuam a seguir, mesmo em tempos modernos. Esse fenômeno é fascinante, pois mostra como a mente humana busca padrões e significado. Ao adotar superstições, as pessoas se sentem parte de algo maior, conectadas a uma história coletiva que, embora não tenha base científica, parece oferecer segurança em um mundo caótico. Assim, mesmo na era da informação e do pensamento crítico, as superstições persistem, adaptando-se a novos contextos sem perder seu charme. À medida que exploramos essas crenças, podemos nos perguntar: por que continuamos a nos apegar a elas? O que isso revela sobre nossa natureza humana? No próximo capítulo, aprofundaremos a discussão sobre superstições culturais e como elas se manifestam em diferentes sociedades, revelando mais sobre a diversidade e a complexidade dessas crenças. As superstições são uma expressão rica da cultura humana, refletindo as crenças e valores que variam de uma sociedade para outra. Em cada canto do mundo, encontramos rituais que, à primeira vista, podem parecer peculiares, mas que revelam a conexão profunda entre as pessoas e suas tradições. Por exemplo, enquanto em algumas culturas o ato de quebrar um espelho é visto como um sinal de má sorte, em outras, o mesmo ato pode ser interpretado como uma oportunidade de renovação. Na Itália, é comum ver pessoas fazendo o sinal da cruz ao se deparar com situações que envolvem azar, enquanto no Japão, a presença de um gato preto pode ser interpretada como um presságio positivo.
Essas diferenças não apenas mostram a diversidade cultural, mas também revelam como as superstições ajudam as pessoas a navegar pelas incertezas da vida. Além disso, as superstições muitas vezes estão ligadas a eventos significativos, como casamentos ou a passagem para um novo ano. Por exemplo, muitas culturas celebram a chegada do Ano Novo com rituais que prometem sorte e prosperidade. Em algumas tradições, é comum comer lentilhas na virada do ano, enquanto em outras, a cor da roupa que se veste na noite de Réveillon é escolhida cuidadosamente para atrair boa sorte. Essas práticas são mais do que meras tradições. Elas criam um senso de pertencimento e continuidade, ligando gerações passadas às presentes. Ao nos aprofundarmos nas superstições culturais, percebemos que elas desempenham um papel importante na formação da identidade coletiva. No próximo capítulo, examinaremos o efeito placebo que pode surgir dessas crenças, explorando como elas podem se manifestar de maneiras inesperadas em nossa vida cotidiana. O conceito de efeito placebo é fascinante e revela muito sobre o poder da mente humana. Quando se trata de superstições, o efeito placebo pode explicar como crenças aparentemente irracionais podem ter um impacto positivo em nossas vidas. A simples crença de que um objeto ou ritual pode trazer sorte pode, de fato, alterar a forma como nos sentimos e como agimos. Estudos têm mostrado que, quando as pessoas acreditam que algo lhes dará sorte, elas tendem a se sentir mais confiantes e motivadas, o que pode melhorar seu desempenho em diversas situações, como entrevistas de emprego ou apresentações. Esse fenômeno ocorre porque a mente humana é capaz de criar realidades a partir de crenças, e a expectativa de um resultado positivo pode, de fato, facilitar a concretização desse resultado. Um exemplo clássico é o do jogador de esportes que se recusa a mudar sua rotina de aquecimento ou a roupa que usa durante os jogos, acreditando que essas práticas lhe trazem sorte. Embora a eficácia real desses rituais seja questionável, o que importa é a crença que o jogador deposita neles. Essa confiança pode, por si só, contribuir para um desempenho melhor, criando um ciclo de reforço positivo. Entender o efeito placebo das superstições nos leva a uma reflexão mais profunda sobre como as crenças moldam nossa realidade. No entanto, esse poder pode se tornar um risco quando as superstições nos impedem de agir ou nos levam a decisões baseadas em medo. No próximo capítulo, exploraremos como as superstições podem, em alguns casos, limitar nossas decisões e até mesmo nos impedir de aproveitar oportunidades valiosas. Embora as superstições possam oferecer conforto e confiança, elas também têm um lado sombrio. Podem limitar nossas escolhas e nos manter presos em padrões de comportamento que não são mais úteis. Muitas vezes, as pessoas se veem evitando determinadas situações por medo do azar associado a um número, cor ou ritual específico. Esse tipo de pensamento pode criar barreiras que, no fim das contas, prejudicam nosso crescimento pessoal e profissional. Um exemplo claro disso é o medo de voar, que muitas vezes está associado a superstições, como acreditar que o voo em um dia específico trará má sorte. Isso pode levar uma pessoa a recusar oportunidades de viagens a trabalho ou lazer, perdendo experiências valiosas e novas conexões. A decisão de não embarcar pode ser baseada em uma crença infundada, enquanto a realidade é que voar é uma das formas mais seguras de transporte. Além disso, a influência das superstições em decisões financeiras pode ser significativa. Algumas pessoas evitam fazer investimentos em determinados dias ou acreditam que certos números devem ser evitados em suas contas bancárias, mesmo quando as informações disponíveis não apoiam essas crenças.
Essa abordagem pode levar a perdas financeiras e a uma falta de progresso em objetivos econômicos. Portanto, é crucial estar ciente de como as superstições moldam nossas decisões. Reconhecer que estamos sendo guiados por elas é o primeiro passo para quebrar o ciclo. No próximo capítulo, abordaremos a conexão emocional que temos com essas crenças, explorando por que, mesmo quando sabemos que são irracionais, ainda podemos nos sentir atraídos por elas. O apego às superstições está intimamente ligado às emoções que experimentamos ao longo da vida. Na busca por segurança e controle, muitas pessoas recorrem a essas crenças como um mecanismo para lidar com o medo do desconhecido. O ato de seguir uma superstição pode fornecer uma sensação temporária de alívio em situações de incerteza, como ao se preparar para um exame ou uma apresentação importante. Essa necessidade de controle pode ser especialmente forte em momentos de estresse. Quando confrontados com o desconhecido, como resultados de testes médicos ou decisões de carreira, as superstições oferecem uma forma de gerenciar a ansiedade. Contudo, essa segurança que as superstições prometem é muitas vezes ilusória. Em vez de enfrentarmos a realidade e tomarmos decisões informadas, podemos nos ver agarrados a rituais e crenças que não têm fundamento. Por exemplo, uma pessoa pode se recusar a usar uma roupa nova em uma entrevista de emprego por acreditar que isso trará azar. Embora possa parecer uma maneira de se preparar, essa crença acaba limitando suas opções e impedindo-a de se apresentar da melhor forma possível. O que deveria ser uma oportunidade de mostrar seu verdadeiro potencial se transforma em um campo de batalha de medos infundados. É importante reconhecer essa dinâmica emocional e buscar formas de gerenciar a ansiedade sem depender de superstições. À medida que nos tornamos mais conscientes de nossas crenças, podemos começar a confrontar as emoções subjacentes que as alimentam. No próximo capítulo, compartilharemos histórias inspiradoras de pessoas que usaram superstições como catalisadores para o sucesso, demonstrando que essas crenças podem ser moldadas para ajudar em vez de restringir. Em meio ao debate sobre superstições, encontramos histórias inspiradoras de indivíduos que transformaram suas crenças em motores de sucesso. Essas narrativas destacam como as superstições podem servir como ferramentas motivacionais, empoderando pessoas a superar desafios e alcançar seus objetivos. Um exemplo notável é o de um atleta olímpico que sempre realiza um ritual específico antes de cada competição. Ele acredita que esse ritual o ajuda a entrar no estado mental correto, aumentando sua confiança e foco. Para ele, a superstição não é apenas um capricho, mas uma maneira de se preparar mentalmente, criando um espaço propício para a performance de alto nível. Outro exemplo pode ser encontrado em empreendedores que, ao iniciar novos projetos, seguem rituais supersticiosos, como realizar uma cerimônia de inauguração para atrair sucesso e prosperidade. Embora algumas pessoas possam ver isso como apenas uma formalidade, muitos empreendedores afirmam que esses rituais criam uma mentalidade positiva e um senso de determinação que os impulsiona a avançar. Essas histórias mostram que as superstições podem ter um papel benéfico, fornecendo apoio emocional e um senso de estrutura em tempos de incerteza. Ao adotá-las de forma consciente, essas pessoas conseguem transformar o que poderia ser uma crença limitante em um recurso valioso. No entanto, é fundamental lembrar que o verdadeiro poder reside na intenção por trás das crenças. No próximo capítulo, exploraremos o impacto invisível das superstições em nossos relacionamentos, mostrando como essas crenças podem moldar nossas interações pessoais. As superstições não apenas moldam nossas decisões pessoais, mas também têm um impacto significativo em nossos relacionamentos.
Muitas vezes, as crenças supersticiosas se infiltram nas dinâmicas familiares, entre amigos e até em relacionamentos românticos, influenciando como interagimos uns com os outros. Por exemplo, casais podem ter suas próprias superstições em relação ao que deve ou não ser feito em dias especiais, como casamentos ou aniversários. Crenças como não ver o noivo antes do casamento ou não deixar a noiva entrar sozinha na casa são práticas que refletem superstições que, embora muitas vezes sejam seguidas por tradição, podem criar tensões desnecessárias entre os parceiros. Além disso, superstições podem gerar conflitos em famílias, especialmente quando crenças se chocam. Imagine uma situação em que uma pessoa acredita firmemente que um determinado número é azarado, enquanto outra o considera um número da sorte. Essas diferenças podem levar a discussões e mal-entendidos, criando barreiras na comunicação e na harmonia familiar. As superstições também podem afetar amizades, especialmente quando um grupo de amigos tem rituais específicos que precisam ser seguidos para garantir que um evento social ocorra sem problemas. A pressão para aderir a essas crenças pode fazer com que algumas pessoas se sintam excluídas ou inadequadas, criando ressentimentos que podem prejudicar laços de amizade. Compreender o impacto das superstições em nossos relacionamentos é crucial para promover a harmonia e a empatia. No próximo capítulo, apresentaremos exercícios de autoconhecimento que ajudarão os espectadores a identificar e questionar suas superstições. Para transformar nossa relação com superstições, é fundamental um processo de autoconhecimento que nos permita identificar e questionar essas crenças. O primeiro passo é a reflexão pessoal. Pergunte a si mesmo: quais superstições você segue e por quê? Anote suas respostas, observando como essas crenças influenciam suas decisões diárias. Esse exercício ajuda a criar consciência sobre o que está por trás de cada superstição. Outro exercício prático é a desconstrução de superstições. Escolha uma superstição que você segue e pesquise sua origem. Pergunte a si mesmo se ela ainda faz sentido em sua vida. Essa prática de desconstruir crenças pode levar a insights valiosos e permitir que você tome decisões baseadas em lógica e razão, em vez de medo ou tradição. Além disso, criar um diário de reflexões pode ser uma ferramenta poderosa. Registre situações em que você se sentiu guiado por superstições e as consequências disso. Analisar essas experiências pode ajudar a entender melhor como as crenças moldam suas escolhas e, gradualmente, permitir que você faça mudanças positivas. Por fim, converse sobre suas superstições com amigos ou familiares. Compartilhar suas crenças e ouvir as experiências dos outros pode proporcionar uma nova perspectiva e, muitas vezes, levar à liberação de superstições que não têm mais relevância. Esses exercícios visam empoderar você a retomar o controle sobre suas crenças, promovendo uma vida mais autêntica e plena. No último capítulo, vamos refletir sobre a importância de entender o impacto das superstições em nossas vidas e como isso pode nos levar a um maior autoconhecimento e liberdade de escolha. À medida que chegamos ao final desta jornada, é vital refletir sobre o impacto das superstições em nossas vidas e como podemos utilizar esse conhecimento para promover uma transformação pessoal. As superstições, por mais enraizadas que sejam, não precisam ditar nossas decisões. Compreender sua origem e função é o primeiro passo para libertar-se de crenças que podem estar limitando nosso potencial. Neste vídeo, exploramos como as superstições moldam nosso comportamento, influenciam nossos relacionamentos e, em última análise, afetam nossa trajetória de vida. Através de histórias inspiradoras e exercícios de autoconhecimento, mostramos que é possível transformar a maneira como interagimos com essas crenças, substituindo limitações por oportunidades de crescimento.
Agora, ao olharmos para o futuro, convidamos você a fazer uma escolha consciente. Questione suas superstições, desafie suas crenças e abra-se para novas possibilidades. A verdadeira liberdade vem de entender que você é o autor da sua própria história, capaz de decidir o que é valioso e significativo. Ao final, lembre-se de que as superstições podem ser ferramentas poderosas, mas apenas se usadas de forma consciente. Ao transformar o que uma vez foi um fardo em um aliado, você poderá recuperar o controle sobre sua vida, tomando decisões que ressoem com seu verdadeiro eu.